Tá virado para... Ah, tá falando para as baratas lá do canto. Aí vai urubu-servar mais o meu ouvido, não é isso? Na frase enfática... Não, urubu-servar o ouvido. Vocês já entenderam bem? Na frase enfática... Ah, e agora está ouvindo, a enfática, bonita a expressão, tudo. O senhor coloca aqui no meio, com sim. detalhes e interconexões assistenciais. O senhor poderia aprofundar? Os 5 ciclos pré-exológicos da consciência lúcida estão expostos o tempo todo com detalhes e interconexões assistenciais ao modo de desafio fundamental para quem tem automotivação. O caso é o seguinte, eu estou falando que estão expostos pelo seguinte, nós todos aqui somos levados pelas circunstâncias da evolução, nesse momento evolutivo, a praticar a interassistencialidade. Você está de acordo com isso? Sim. Na hora que nós vamos praticar a interassistencialidade, todos esses questionamentos dos 5 ciclos aparecem. Isso é óbvio. Uma pessoa vai fazer a TENEPS, ela quer saber o que vai acontecer com ela. O que já aconteceu comigo? E eu cheguei na TENEPS com a INVEX ou com a reciclagem? A RESEX. Você entendeu? Então, os questionamentos estão pulando na frente da gente. Tá. E desafiando todo mundo. Agora, é um desafio fundamental para quem tem motivação. Então, veja, detalhes e interconexões assistenciais. A hora que você começa a fazer assistência, esses assuntos aparecem inevitavelmente. Se você esquece alguma coisa do curso intermissivo, você pode deixar que o amparador extrafísico de função, que é o Espírito Santo de Orelha, o Comendador Ventura, ele vai mexer na sua cabeça. Aquilo aparece. Se tiver dificuldade de você receber o negócio pela sua cabeça, eles vão falar através de interpostas pessoas. Quer dizer, por linhas travessas. Vem uma pessoa e fala assim, olha aqui, o que você acha depois da TENEPS você ser uma epicoa? Ainda vão fazer uma piada, né? Entendeu? Estudo, às vezes, é um amparador. A pessoa está pensando que é a outra que está falando por ela, às vezes não é. Ela está sendo apenas o micrófono do amparador. Aqui também entra aquilo que o senhor fala de juntar as pontas, da técnica da circularidade, do geodetalhismo. De ter a prioridade, priorização. É isso aí. Essa priorização. Eu estou dando tudo, você já deve ter percebido, é aquilo que o Loche falou. Eu estou dando tudo já mastigado. Falta fazer deglutição. Deglutir, quer dizer, engolir. Não fica pensando que esse negócio de engolir também seja fácil, é uma coisa séria, difícil. Começa que a hora que você engole, ó, você acaba com a porção de micro-organismo. Estava na boca. E por aí vai. Quer dizer, é um ecossistema violento o processo da deglutição. Pode engasgar. Mas ela engasgou com água, você veja bem. A água era potável? Era... Ok, muito obrigada. Então tá claro, tá. Né? Mas, aí, nós falando no Loche, o Loche apareceu. É só falar no... Ele aparece. Olha lá. O homem tá aí. Pode falar aí. Você vai falar em português, italiano? Ou como é que é? Valdo, esses ciclos aqui... Sim. Não sei dizendo pela lógica, não sei. Vou afirmar, você confirma, né? Você não está de acordo com a ordem? Não, eu estou de acordo com a ordem, com tudo, mas pela lógica teria que ser concluído normalmente na média nossa aqui em vários cursos, em várias PROECs, ou não? Não, eu não acho isso. E tem muita gente aí que não acha comigo. Não, só vamos fazer assim. Não, eu afirmei. Quem é que acha que nessa vida pode alcançar os 5 ciclos? Levanta a mão. O que você acha dessa? Então, olha lá, chato, hein? Olha Olha só, o trem parada dura ficando para trás. Não pode. Como é que fica isso? Vocês não vão reagir? Vai como pergunta, Valdo, eu não sei. Então agora, vai em frente. Está dizendo que é possível. É possível. É execuível. Agora, é factível. Está bem claro? Pergunta o seguinte, dentro da PROECs, programada pelo curso intermissivo,
ali já está fixado que essas 5 condições podem ser... Não, em certos casos de vocês estão fixadas mais condições. Essas aí são para começar. O que vocês acham? Alguém aí vai retrucar? Hã? Tem outras. Por exemplo, uma boa parte de vocês que hoje estão vivendo a fartura, estão com muita energia, não tiveram acidente, nunca tiveram doença grave de nada, vocês vão viver muito tempo. Se vão viver muito tempo, que tal uma Max Morex? Nós não falamos disso aqui. Estou dando só um exemplo. O que vocês acham? Quem é que aí, por exemplo, o Adélio, você que é o cara do piolho, o homem do piolho, o que você acha? Olha lá. O Adélio é seu comparsa aí do Trípara. Eu fiz uma afirmação, mas que era, ao mesmo tempo, uma pergunta, porque também é uma dúvida. Eu estou de acordo, eu sei, eu estou de acordo. Ela vira uma pergunta. Mas o que você acha? Quem sou eu para saber? Pois Agora, é bom saber isso, porque antes eu não sabia. Eu acho. Eu também estou achando. O Adélio também parece que achou, né? Todo mundo está achando. Agora, o Jarbas eu não escutei. Ô, Jarbas, o que você tem a falar? Ele levantou o polegar. E a grande maioria confirmou. Eu fico grato com isso. Obrigado. Ele agradeceu, hein? Falou muito obrigado. Isso aí não é para qualquer um. Agora, minha gente, aproveitando aqui que está no interregno, não é interlúdio, é interregno. Eu queria pedir para aqueles voluntários de boa vontade para ir para a loja do shopping center nossa lá. Tem muita gente que está aparecendo. Eu estou vendo aqui, o Linor está aí, várias vezes que eu fui lá encontrei ele trabalhando. Agora, o que vocês estão esperando? Tem tanta gente aí de gabarito, com alta qualificação pessoal, que podia dar informação lá no shopping. Por exemplo, hoje é um domingo. Muita gente aparece lá. Eu fui lá várias vezes e sei que o negócio é bravo. Se esse negócio está a faltar gente, um dia você me telefona que eu vou para lá. Eu já falei isso. E você vai ver, eu vou fazer um show, um comício. Está entendendo? Vou armar um palanque lá e vou começar a falar lá. E vocês vão ver uma coisa. Ainda mais nesse ano de eleição, tudo é possível. Então, eu desejo o seguinte, quem é que pode aí aparecer que ainda não foi lá? Como é que é? O que vocês estão fazendo? Aquele Boa Vida, por exemplo, que está dormindo um pouco mais, que tal passar umas horas lá no shopping? O ambiente lá é bom, viu? Não é ruim, não. Se o problema é de comida, de bebida, a gente dá um jeito. Não é isso? Agora, qualquer coisa é só falar com a Linora, especialista, ele está sempre lá. E ele está sempre anotando, escrevendo, estudando. O ambiente lá é muito positivo. E outra coisa, daqui a pouco vai ter até lá, essas tertúlias vão ser passadas lá também. Então, eu espero que vocês colaborem um pouco mais nisso aí. Está faltando prioridade de certas pessoas. Agora, eu queria falar também... você quer dizer? Por favor. Eu penso que o shopping é o melhor laboratório para a gente interagir com a comunidade de Foz do Iguaçu. Vocês entenderam essa? Ele está certo. Ele tem razão. Das coisas todas que nós temos feito é isso. Segundo lugar, a tertúlia online. Consegui eliminar alguns traços pardos meu. Esta semana eu atendi um rapaz egípcio, conhece o mundo todo, 23 anos, conhece mais o Brasil do que eu. E esteve lá, provavelmente ele deve ter ido no sábado no Instituto, na palestra. Ontem eu atendi um japonês e ficou de vir hoje aqui. Eu acho que o Instituto, por exemplo, devia de canalizar alguns voluntários para lá. Porque eles estão sendo muito favorecidos com isso. Todas essas cursos, palestras, todos esses eventos estão sendo muito falados lá. Vale a pena. Agora, gente, eu queria voltar aqui nas nossas coisas sobre livro e dizer uma coisa. Que hoje eu falei para um amigo que apareceu aí. É um senhor da minha idade. E estava com a filha. Então, ele só tem essa filha. Então, eu falei para ele o seguinte. O livro é o mais fiel de todos os filhos, de toda a prole em geral, da consim prolífica. Ele só teve uma filha, mas falou assim, a filha está trabalhando aqui conosco, isso na cara da filha.
você escrevendo um livro, ele vai ser mais fiel do que essa filha aí, que é tão boa aqui conosco. Por quê? A filha vai cuidar do destino dela, vai embora, esquece você, você deixa de ser pai. Agora, o filho, que é o livro, ele sempre vai lembrar do pai. Aonde ele anda, está o nome lá do pai dele. Então, veja, vocês vão ter uma prole de quantos livros? Quantos filhos? O livro, então, é um filho mais fiel do que os outros. Alguém quer reclamar? Quer retrucar? Faz favor, que venga caliente que eu estou esfervilhante. Como é que é? Como é que é? Tem lógica, ô Jair? Tem lógica, Antônio? De modo que eu falei, é um senhor muito simpático. É o pai da Miriam. Ele esteve aí, ele está com 77 anos, é um ano mais velho que eu. Mas é uma simpatia, mora em São Pedro da Aldeia. Então a gente convidou ele para ele, a filha convidou para ele vir para cá para escrever um livro, porque ele fala muito bem, uma articulação muito clara da cabeça. Outra coisa, sempre foi apaixonado por futebol, quer dizer, Fluminense daqueles, agora eu chamei de caipira, de capial, você está entendendo? Do estado do Espírito Santo. E ele gostou. Agora, pode ser até que ele venha para cá. Ele não tem laptop, então é o caso de levar isso. Eu falei assim, em vez de você estar conversando e julgando conversa fora, no fim de semana, com o chope dos amigos, venha para cá, vamos estudar uma coisa séria que vai já arrumar a próxima vida sua, etc. Tal. E aumentar também a prole. Eu só tenho uma filha. Precisa de aumentar os filhos. Agora, uma outra coisa que eu queria falar. Na tertúlia aí, de ontem, apareceram muito lá o professor Jaime, a Nara, o Everton, está tudo aqui, e bem nítido. As fotos estão melhores do que eram, nas tertúlias que eles estão fazendo no Rio. Agora, outra coisa. Eu vou responder algumas perguntas aqui rapidamente. Primeiro, a relação sobre prevalência. Só um minutinho, lógico. Sobre a relação entre prevalência e EV. O caso todo é o seguinte: o EV tem que ser colocado como um elemento prevalecente na vida humana. Nós chamamos que é a chave, ou a gazua, ou a chave geral da vida humana. Essa vida nossa é uma vida energética. Nós nos manifestamos pela energia. E essa energia é energia consciencial. E o EV é a base para desencadear o domínio da energia consciencial. De modo que a prevalência básica de tudo que nós fazemos devia ser sintonizada, plotada ou centrada no estado vibracional. Pensa isso, que vale a pena a pessoa ver. Uma outra coisa, tem uma pessoa aqui da Alemanha que está perguntando como ajudar uma pessoa visivelmente assediada, envolvida com vícios, sendo que não tem domínio de energia nem faz tenebres. O ideal é a pessoa chegar perto da outra no momento que ela esteja dormindo, se for dentro de casa, ou no momento que esteja tudo mais ou menos em paz, e ela procurar exteriorizar a energia. Mas agora, sabendo que ela não pode ter medo, e essa pessoa aqui tem medo de consciência. Então ela não pode ter medo. Se ela tiver medo, ela vai mexer no vespeiro, na caixa de marimbondo. De modo que, então, a primeira coisa, se a pessoa tem medo, é acabar com medo. Para acabar com medo, ela tem que trabalhar com o estado vibracional, fazer os cursos aí do Instituto, se preparar para dominar os problemas da energia, para ela poder assistir essa pessoa. Agora, eu acho, se uma pessoa já está tão consciente e preocupada com isso, é hora dela levar a sério o problema do domínio da energia um pouco mais. Por quê? Sem a gente fazer assistência, não vai. Agora, se essa pessoa é obrigada a conviver com essa outra, que é totalmente perturbada, e essa pessoa é da família, está sob o mesmo teto, isso é outro motivo, outra razão ainda mais forte para a pessoa desenvolver o estado vibracional e acabar com o medo que ela tem. Agora, outra pergunta. Pode-se considerar ambidestra uma que consegue digitar facilmente com as duas mãos, sem olhar para o teclado, mesmo que ela não use ambas as mãos em outra situação? Não. Ambidestra de datilografia é bobagem, porque a pessoa lá, ela é exercitada a dominar as duas mãos.
O ambidestro maior é para fazer outras coisas. Por exemplo, você escreve a sua assinatura com a mão esquerda, ou a outra mão, se você é canhoto, você faz com a direita? É isso aí que é a coisa. É escrever, quintar, fazer as coisas com as duas mãos. No caso, por exemplo, da medicina, fazer cirurgia com as duas mãos. Agora, outra pergunta. Aplicando uma análise exaustiva na forma, 1% do conforme, raramente a gente vê que o autor aí usa as aspas. E eu me pergunto, será que ele não recomenda o uso desse sinal gráfico ou é falta de costume? Não, não é falta de costume, nem também eu não deixo de recomendar. Eu uso sim as aspas, mas só quando eu estou fazendo dentro de alguma condição, dentro de um texto que não está separado, por exemplo, por travessão, que eu estou fazendo uma citação, por exemplo. Eu coloco aquilo entre aspas. É uma das únicas possibilidades que eu uso. Eu gosto mais de julgar com o processo do bold e do itálico. Quer dizer, o negrito e o itálico. Eu acho muito mais forte e caracteriza melhor. Se uma pessoa quer ver como é que isso funciona, olha bem como é que isso funciona nas nossas frases enfáticas dos verbetes. Veja bem como é que nós julgamos com os negritos e o processo dos itálicos. Agora, aspas. Aspas, às vezes, a gente tem que falar também quando você está falando uma coisa que não corresponde à verdade. Algo que não seja fidedigno, que não seja veritativo. Uma coisa que é mentira ou uma burla, às vezes a gente põe entre aspas. Por isso que se fala entre aspas. Uma outra coisa é quando você está se referindo a alguém que disse aquilo em off the records. Então, às vezes, a gente põe isso. Uma outra coisa, eu costumo colocar todos os estrangeirismos em itálico. Então, com isso, é um estilo, cada um arranja o seu estilo. Não sou contra as aspas, não. Sou contra as caspas, não as aspas, tá certo? Então, aí fica a coisa mais clara daquilo que perguntar. Muitas graças para aqueles que ouviram ou que vão ouvir ainda. Agora, lógico, vamos em frente. Walter, no item estrangeirismologia, no segundo item você fala o ranking da proexidade pessoal. O que seria esse ranking? O ranking é o seguinte. No meio dos meus amigos, eu estou em que situação com a minha proex? Entre os meus irmãos, eu que sou mais velho, eu estou em que nível, que patamar na minha proex? A pessoa não precisa de fazer competição e colocar todo mundo a par do que ela está estudando. Ela pode fazer uma autoavaliação silenciosa, sigilosa, só para si mesma. Mas o ranking, ele deve ser levantado. Por quê? Isso vai mexer com o pejo, o pudor, a vergonha, a ruborização da pessoa. Então a pessoa, às vezes, é um primogênito e o caçula já passou a perna há muito tempo. Sendo que todos os dois estão com boa saúde, são filhos do mesmo pai e descendem da mesma mãe. Então, como é que fica? O que você acha do ranking? Está claro aí? Está claro. Está claro? Agora, ó, você viu que esse verbete é para a Apex, né? Eu não estou cobrando nada ultimamente. Tá bom? Tá ótimo. Só mais uma pergunta. Você fala na fatologia, o último item é o proexograma. Então, nós poderíamos inserir esses 5 ciclos no proexograma para ajudar a pessoa a avaliar, né? Sim, mas eu acho que deve ser no fim de tudo, né? No fim de tudo. No início não, né? Claro. Isso aí é para dar... Mas é um referencial, né? Não, é aquele processo de uma conclusão temporária, mais uma conclusão, para a pessoa pensar quanto à vida dela e a proex, né? Tá. Aí... Fazer um cotejo entre a vida atual, vamos dizer, o resto da vida, os anos que ela ainda vai viver, dentro desse momento evolutivo. Val, então dentro disso ainda, você está falando aqui a questão da autoproexologia, proex individual.
Mas a gente pode ver que a partir de um determinado nível do curso intermissivo, que a maioria aqui... todo mundo tem uma Max ProEx. Então, todo mundo tem a Max ProEx. Mas olha, dentro da Max ProEx você tem um papel a desempenhar. Específico. Mas dentro disso... E ele é sempre individual. Individual. Mas o que eu queria chegar é o seguinte: existem elementos que todos vão apresentar na sua ProEx, como esses 5 aqui. Está mais ou menos claro isso aí para vocês, tá? Como é que tá? Agora, eu quero te perguntar o seguinte: quem é que não entendeu qualquer coisa sobre o assunto, que está obscuro qualquer coisa? Eu estou vendo que hoje, que é domingo, apareceu aí a Kátia, que é a turma da forma. Preciso ver se outros apareceram também, porque durante a semana vocês estão vendo agora só online, não é isso? E está dando para ver, eu sei, quando o povo não apareceu durante a semana, porque estão vendo, né? E está dando para ver com nitidez. Você vê a minha careca brilhante, a do Locha, assim, bem claro. Então, está muito importante. Porque isso é para mostrar o brilho, pelo menos físico, né? Das cucas. São homens brilhantes, não, cucas brilhantes. É isso? Então tá. Agora, eu quero saber se a turma está fazendo uma revisão desse texto aí. Como é que está? Ah lá, tem ali, o Otto também de vez em quando fazia isso. Tem o Flávio não está aí não? Não. Ah, o Flávio, você também não viu nada isso? Tem o Roberto, também não está. Tem a Julieta, que eu não vejo há muito tempo, desde o mês passado. Vocês vão dizer que não, mas é desde o mês passado. Estou falando direitinho. Mas olha, vamos em frente. Aqui a dúvida é na definição mesmo. Sim. Sim, que tem a condição da consciência lúcida, intermissivista ou cognopolita. Então, sim, aqui eu queria saber se está como sinônimos ou se estão como duas condições diferentes. Não, são duas condições diferentes. Tem muito intermissivista, você não está vendo que um me chamou da Alemanha aí? Uhum. Ele não está, ele não é da nossa cognópsis. Na Alemanha eles ainda não fizeram uma cognópsis nossa. Precisa fazer lá. Já tem uma em Portugal, né? A dúvida maior no fato é o cognopolita que não é intermissivista, entendeu? Não, eu acho que aí o problema é o seguinte: é aquele cognopolita que não corresponde às suas obrigações pessoais. É isso que a gente tem que puxar a orelha. E as cognopolitas, tá certo? Sei lá, né? Entende? Por exemplo, tem uns intermissivistas cognopolitas aqui que eu estou chamando a atenção para ir lá no shopping center. E eu não estou chamando para ir pular, ou dançar, ou comer bastante lá na praça de alimentação. É para trabalhar com o povo, na frente. Então veja, como é que é? Está faltando cognopolita. Você já foi lá a propósito? Já foi? Já passei. Mas é igual ela, eu acho que a maioria. Não parei para receber ninguém. Pois é igual a maioria aqui, ó, deve estar fazendo isso. De modo que, como é que é? Falando aquela minha piada de sempre: animais, animais. Tá certo? Então, como é que é? Valdo, na fatologia, a quinta linha. Pois não? A técnica da circularidade, se poderia explicar no contexto dos ciclos? O círculo aí que nós estamos falando é a repetição, é a bate-pensalidade positiva. É a hora que você tem uma redundância técnica, ou, se você quiser, um pleonasmo didático. Então, nós estamos repetindo aquele mesmo assunto, mas carregado em cima de um flanco, de um viés, de uma face, de uma abordagem, de um enfoque totalmente diferente. Eu estou falando vários nomes para não haver dúvidas sobre o assunto. Agora, vamos entender bem isso. Nessa condição, a circularidade, ela é praticamente o espírito da coisa dentro da enciclopédia. Você olha bem, esse verbete, como eu falei, tem 31 logias. Todas elas são repetitivas. Logias, são ciência. Então, por exemplo, definologia. Todo verbete eu começo com definologia. Agora, a essência do verbete e dessa seção da definologia é totalmente diferente da outra. Às vezes tem uma similitude, uma aproximação simples muito grande, mas não é a mesma coisa. Então, isso é a circularidade. Agora, veja bem, na hora que você começa a falar
diversos anos do mesmo assunto, aquele assunto começa a ser batido na mesma tecla. Quando começa a ser batido na mesma tecla, a pessoa, mesmo não querendo, ela vai ter que deglutir o assunto. Ela vai engolir o assunto. Porque o assunto está sendo empurrado, goela abaixo. Vocês estão entendendo? Mas eu gostaria de explicação. Outra coisa, nós temos já, cadê, Ivanilda? Nós já temos aí o verbete da circularidade. Nós já trouxemos aqui, não já? A Ivanilda não está aí agora. A circularidade eu entendo. Já trouxemos, né? Agora aqui, eu queria que se explicasse a circularidade em cada um desses ciclos, ela vai se repetindo. Não, a circularidade aí no caso é o problema de... Aqui, ó, aquela que eu falo, o problema da circular, da evolução. Ela sempre dá mais uma volta com um ponto a mais. Você está entendendo? Ela sempre se repete com um ponto a mais. Essa circularidade ela não é uróboro. Ela não roda no meu lugar. A gente não escreve... por exemplo, eu não estou escrevendo na água a mesma coisa. E aquilo desaparece. Eu estou escrevendo o mesmo assunto com um nível diferente do anterior. A circularidade eu entendo. Não é problema, mas... Não, e aqui dentro, tudo isso aí é circular. Dentro de cada ciclo. Vamos examinar aqui o ciclo. Não, vamos examinar. Por exemplo, também. Você precisa de ter o curso intermissivo para você entender bem a TENEPS. Está de acordo? Correto. Agora, você precisa de praticar a TENEPS para dominar um pouco mais o parapsiquismo e ser um epicom. Está de acordo? Correto. Você precisa de trabalhar muito com a TENEPS, com esse sentido consciencial, e às vezes até em casos especiais, com a UFIEX, para você chegar na dispersidade. Você está de acordo? Correto. Agora, se você, o orientador evolutivo, o evoluciólogo, resolveu com você, e vocês dois fizeram um gentleman's agreement, que você ia fazer até a despertologia nessa vida, para você alcançar o complexo, você tem que ter alcançado a dispersidade. O que você acha? Correto. Olha a circularidade. Olha um influindo no outro. Tem uma lógica que eu não vou perguntar para vocês se tem, que está muito óbvio. Agora o fundamento... E eu não quero chatear a inteligência de vocês. Afinal de contas, eu não estou mexendo com pessoas ignorantes, mas só com gênios aqui dentro. Todos vocês, para mim, são geniais. O que falta com vocês é assumir a sua genialidade. O que eu aprendo com vocês não está no gibi, e nem na enciclopédia britânica. O fundamento dessa circularidade aqui, o que seria, por exemplo, sei lá, assistência? O fundamento mesmo, a meu ver, Arlindo, vamos estudar, vamos ver se você está de acordo comigo. Para mim, é a autodiscernimentologia. Em segundo lugar, a autopriorologia. O que você acha? Isso tem lógica? Agora eu estou perguntando, tem lógica para você? Tem lógica. Olha, o caminho é esse. Agora, gente, falando aqui na linguagem da Rosa, vocês já viram que eu faço um esforço danado para levar a consciência ao nível de matematização máximo. É verdade ou não é? A gente matematiza tudo que tem, que diz respeito à consciência, para que aquilo fique mais fácil. Isso é um processo didático. O apostilamento aqui da enciclopédia é baseado nisso. É você agora? Ah, não. Ladies first, faz favor. Sr. Valdo, eu quero saber o seguinte. Dentro desse item, o livro, ele entra nesses 5 ciclos? Ele se encaixa aqui? Eu acho o seguinte, por exemplo, tudo que você vai escrever vai depender disso. Como a maioria que veio para deixar registrado os grafos pensênicos com assinaturas pensênicas, é lógico que o livro está aí. Agora, você vai fazer o livro sobre o quê? Curso intermissivo? TENEPS? Epicentrismo? Despertologia? Complexologia? Complexiologia? Depende de você. Ele está embutido. Eu, por exemplo, estou escrevendo um livro sobre todos esses assuntos e mais alguns outros. Cada um faz o que pode. Entende? Mas agora, você já pensou quanta coisa não tem para ser feita? Por exemplo, vocês já notaram, eu não escrevi o manual da Invex. O que há? Cadê
Cadê aí a... Como é que é? Ela está aguardando vocês. Eu estou aqui esperando. Como é que tá? Ó. Então, veja, estou dando só um exemplo. Tem muita coisa para ser feita por aí afora. Tá certo? Pelos verbetes, você vê que tem uma série de verbetes que pode se transformar em manuais. Ele está inserido em cada item, né? É. Hoje mesmo uma pessoa chegou lá e me deu a sugestão para fazer um verbete. Ela mesma vai fazer o verbete, que é aquele da assistência da Asinvex aos inversores que chegam aqui. Como é que é o nome que vocês usam? É isso. Ele vai fazer o verbete sobre isso, que ninguém ainda tinha falado nisso. Estou dando um exemplo para você de hoje, de manhã. É o Flávio que chegou lá com essa ideia. Ele vai fazer o verbete. Ô Flávio, você pega a listagem aí de 62 sessões que está sendo distribuída pela Laura. Vê se você trabalha tudo isso. E depois, nós vamos colocar o torniquete na sua cabeça. Tá certo? Isso tudo vai ser debatido aqui na estrutura. Mas olha, ficou mais ou menos claro? Está claro, obrigado. Está lógico para você? Obrigado. Valdo, ontem o senhor comentou que nós viemos preparando o curso intermissivo há pelo menos 1000 anos. Eu queria saber, então, se nessa preparação, por exemplo, 100 anos atrás, 200 anos atrás, a desperticidade já era possível para a maioria das pessoas que fizeram o primeiro curso intermissivo agora. Não, uma ou outra, assim, esporadicamente, alguma coisa poderia ser. Agora, os processos, principalmente de misticismo, de religião, da monarquia e o processo do poder, piorou todo mundo. E outra coisa, não tinha prioridade de nada. A visão era muito curta. É uma monovisão, não tinha cosvisão do assunto. Então, isso tudo aí a gente tem que dar um desconto muito grande, né? Mas entender o problema. Mas dentro, então, desse primeiro curso intermissivo que nós fizemos, em todos eles, ou na maioria, está incluída a desperticidade mesmo? Não. Está incluída sim, porque você nunca sabe o que é que vai ser desperto. De onde menos se espera, mais aparece. A vida é aquilo que eu falei. Cumbuca, para mim, não. Eu não ponho a mão na cumbuca. Vamos devagar. Eu confio muito em vocês. Eu acho que a natureza humana, ela é capaz de mudar o cosmos. Me dê uma alavanca que eu suspendo o mundo, não é isso? Não tem essa? Então a desperticidade... Seu Atlas. Todos aqui são Atlas e Atlasinas, né? Não sei como é que é o nome da mulher Atlas, mas deve ser. Então como é que, por exemplo, eu poderia fazer para identificar se a desperticidade seria, por exemplo, uma cláusula pétrea da minha ProEx? A hora que você começa a dar mais valor para o processo da assistencialidade. Isso é a maior prova. Se você começar a dar mais valor, já vem mais coisa a seu favor. Há uma convergência, há uma confluência dos amparadores para te ajudar. Isso muda tudo. Tem que pensar nisso. Então, Natália, vamos ao nosso entreveiro do dia. Tá certo? Você sabe o que é entreveiro, né? Eu estou falando que é o processo espanhol, tá certo? Eu queria saber quais são os investimentos que a gente pode fazer para dinamizar a ocorrência desses 5 ciclos. Olha, siga tudo que eu estou falando nas terturas. Você fala muita coisa. Pois é. Agora você vê o que você pode, o que você entra nessa. Qualquer coisa você pede para um cara aí, que é o professor Oswaldo. Você conhece ele? A quem? Professor Oswaldo. Não você não conhece? Pois é. Então eu vou te apresentar uma hora e você vê. Você sabe que o Oswaldo, o que é dela, né? Sabe, né? Então tá. Não precisa explicar. O Oswaldo sabe isso tudo, que ele que está mexendo com os verbetes todos, está transmitindo aí todo dia. Hoje é Alexandre que está aí. No domingo, Alexandre aparece, sabe? E dá folga para o Oswaldo. Para mim, o Oswaldo está vendo quietinho, em silêncio, lá na casa dele, às 4 horas ele vai ver. Ele está. É isso? Com certeza ele está. Estou falando? Mas algumas dicas só para sintetizar. No seu caso, eu acho que você tem que fazer uma força já para anotar as suas coisas, para fazer aquele seu livro. Esse seu livro vai melhorar o resto. Você vai começar a fazer questionamento para você mesmo. Então, os questionamentos que você vai fazer, quer ver?
Como é que está meu estado vibracional? Como é que é? Já está na hora de eu fazer a TENEPS? O que é que eu vou fazer com isso? O meu nível de assistência está bom? O trabalho que eu faço profissional está rentável perante os meus ciclos? E por aí você vai. Você vai começar a fazer todas essas perguntas, você vai ser encaminhada claramente para a execução do processo. Entende? Mas quando a gente, eu, no meu caso, né, tem dificuldades na escrita. Então eu preciso de pressa pegar o laptop e escrever sem parar. Todo dia, até você dominar o processo. Uma outra coisa, você tem dificuldade na escrita porque você mistura o português com o espanhol, divide a sua vida? Você tem o portunhol, é isso? Eu tenho. Isso, e tem um nome, que eu até já escrevi artigos sobre isso. Entende? Isso aí seria bom você ver. Chama-se babelismo. Como que é? Babelismo. Escuta, tem uma pessoa, você conhece o German? Seria bom você conversar com o German. Alguém apresenta o German quando ele aparecer aí para a Natália. O German, ele estudou muito o babelismo porque ele passou por isso. Ele é um colombiano que trabalha aqui, mas hoje está mexendo muito no Paraguai. É meu amigo de muitos anos aqui, ele nos ajudou demais a construir aqui o CAEC. Ele está sempre aí. Ele está trabalhando hoje com um processo internacional aí mais sério. Agora, veja com ele, para ele falar para você as coordenadas do que é o babelismo. Ele aprendeu comigo os processos de babelismo. Desenvolveu e dominou o processo. Tá. Você pode fazer a mesma coisa. Tá certo? Legal. Nada. Oi, tudo bem, irmão? Eu queria perguntar... Você está vendo aí em seguida, eu estou falando só gente aqui do Paraguai, você já viu? Viva o Paraguai. Viva. Sobre a elencologia... Sim. Na página 10 aí, lá embaixo, né? Então você cita a isca humana autoconsciente. Eu queria perguntar se a pessoa, antes de dominar o estado vibracional, ela pode tentar começar a fazer esse processo de isca autoconsciente. Olha, uma boa parte das pessoas, às vezes, são isca humana consciente antes de ser tenepsista. Isso é que eu falo para você. Agora, o estado vibracional. Tem pessoa que às vezes é isca consciente e não sabe nada de estado vibracional. Ela vai saber depois. Por quê? A isca autoconsciente, muitas pessoas, inclusive de religiões, que têm processo de, o problema, por exemplo, místico e outras coisas mais, ela sabe dominar o problema. Entendeu? Mas é ainda muito sectária, muito... no caso, facciosa essa pessoa, devido à iniciação, devido à atmosfera, o holopensene que ela vive. Mas ela, às vezes, não fica assediada. Que ela tem boa intenção, ela faz tacon, ela pretende ou faz um esforço enorme de acertar a vida dela, de ser bem articulada. Então, isso, às vezes, a pessoa deixou já de ser isca consciente. Inconsciente. Ela, quando ela sabe o que é, ela está ajudando os outros. Tem muito disso. Agora, o que é bom é você pensar o seguinte: tem muita isca consciente devido à profissão. Principalmente pessoas, altos profissionais, homens e mulheres, dentro da área da saúde. Olha a lógica do que eu estou te falando, baseado nos fatos. Então, por exemplo, tem enfermeira que eu conheci, só a presença da pessoa tinha uma energia enorme. Ela desassedia todo o ambiente. Você entendeu isso? Sim, mas a pessoa precisa... ela não segue religião nenhuma, ela não conhece nada da conscienciologia, nada disso. E a pessoa precisa fazer exteriorização de energia? Ou isso se faz cedo? O ideal é sempre fazer, porque cedo ou tarde ela tem que dominar mais os processos através da exteriorização de energia. Eu não acho que uma pessoa chega de especificidade sem exteriorizar energia. Seja quem for, onde for, de que modo for. Eu acho muito difícil. Sempre se vai mexer com exteriorização de energia. E pode acontecer da pessoa exteriorizar energia para tentar ajudar, está com boa intenção, mas ela
não dominar o processo ou ter algum problema? Sempre tem, isso faz parte do serviço. Ela vai então fazer assimilação de energia antipática. Isso tem, por que não? Faz parte da natureza humana. Ninguém acerta sempre. Agora, o problema é dominar isso pouco a pouco e fazer de tal modo que isso não venha ocorrer sempre, não transformar numa rotina na pessoa, que aí ela fica assediada. O problema é insistir, entende, Renato? Insistir. O caso todo é esse, perseverança. Agora, ó, pode estar certo. Domínio do estado vibracional, domínio das energias, traz um bem-estar e uma gratificação indizíveis para a pessoa com o passar do tempo. Ela se sente muito mais tranquila perante si mesma. Eu acho muito difícil uma pessoa que domina bem o estado vibracional ter ansiedade. Você quer ver que uma pessoa não tem estado vibracional? Olha se ela é ansiosa. Se é, ela não tem estado vibracional. Estou te dando uma dica bem clara, objetiva. Isso aí pode ser estudado até na conscienciometria lá. Pode ser estudado nas dinâmicas aí do Moacir, tudo isso. Tá certo? Tá bem. Obrigado. Vamos em frente. Professor, eu queria saber qual que é a relação do discernimento auto-retrocognitivo da tributologia com os 5 ciclos. É a questão da recuperação de cons? É a recuperação de cons, é o problema de você ficar atualizada perante o nível da sua proex naquele momento evolutivo. Que vocês sabem, uma pessoa ela chega, por exemplo, à conscienciologia, ou vou falar uma coisa mais prática, que é objetiva conosco, ela chega aqui à Foz e começa a trabalhar conosco, dentro da Cognópolis, ela pode chegar de diversas maneiras, diversos níveis. Ela já pode dominar alguma coisa de energia, outra hora ela pode ser casca grossa totalmente, outra hora ela já tem até alguma coisa de assistência bem avançada. Então isso varia demais. Agora, com o processo de retrocognição, tudo isso fica mais claro, fica mais exposto, a pessoa vai ter muito mais autodiscernimento para ver quais são os próximos passos que ela tem que seguir nesse desenvolvimento. Então, é bom pensar nisso. É muito sério isso aí. O que você acha? Tem lógica? Não, tem. Tem? Pois é. Obrigada. Agora, minha gente, vocês sabem que nós já foi aprovado aí pela Câmara de Vereadores de Foz o nome de Cognópolis, o bairro da Cognópolis para essa área nossa. Falta ainda a tramitação de outros órgãos para que isso seja chancelado e institucionalizado em Foz do Iguaçu. Mas pelo menos a primeira parte, ontem mesmo nós tivemos lá um evento no discernimento em que isso ficou explícito para todas as pessoas. Outra coisa que nós tivemos lá foi o lançamento lá do livro Nossa Evolução em Braille, com uma equipe de valorosos colaboradores e pessoal nosso, que é lá de Fortaleza e de Natal, que é lá da Intercamp. E essa turma trabalhou muito bem. Eu que já trabalhei com o processo de Braille há muitos anos, e tive contato com o Instituto durante vários anos, fazendo assistência, inclusive depois que eu me formei em medicina, e eu sei do trabalho que tudo isso dá, e desses abnegados voluntários e voluntárias que trabalham com isso lá no Nordeste. E eu desejo pedir a todos aqueles que puderem ajudar, inclusive financiar alguma coisa do trabalho deles, porque isso aí gasta dinheiro. Seria bom ajudar lá a Intercamp. Aqui, a Intercamp hoje está sendo, vamos dizer, representada por quem? Quem é que é da Intercamp aí? Da turma daqui de Foz. Tem alguém? Mas olha, sempre tem gente aí que trabalha com a turma da Intercamp. De modo que é bom aparecer e a gente ver como é que é, e vocês ajudarem aquilo que for possível. Para aqueles que não entendem nada disso, que são analfabetos em matéria do processo de Braille, são só videntes, mas não sabem os detalhes da história, nós pedimos para se assenhorear desse assunto, entender um pouco mais o assunto, que vale a pena.
Isso é uma grande assistência de esclarecimento. É a Tales pura. Ninguém pode falar que não tem Tales nessa questão do Braille. De modo que nós pedimos a vocês. Gente, eu pedi ali para juntar aquelas duas pessoas que estão ali, que são muito parecidas. Uma nasceu no Brasil e a outra na Espanha. Uma chama Helena e a outra chama Silvia. Então, elas nasceram e foram separadas ao nascer. Não é assim que o Loche separadas no intermissivo. Mas, olha, elas têm uma certa coisa que se a gente juntasse, ia pensar que é da mesma família. Ou vocês vão achar que não. Agora, isso é para a gente fazer o estudo das consciências que não são gêmeas, mas que têm afinidade morfológica, que é o processo da estética. Então, uma curiosidade minha entre as duas é a seguinte: eu queria ver o temperamento de cada uma, como é que é, para ver dentro da conscienciometria onde é que bate, onde é que é igual. Quem é que quer apostar comigo que eu sou capaz de descobrir pelo menos 5 coisas que são iguais? Tem alguém que quer apostar? É impressionante se a gente for estudar. Entende? Agora, ó, Silvinha, você entendeu isso aí, né? Você não conhecia a Helena, né? Não. Pois é, a Helena também não te conhecia. Então agora eu deixo vocês, eu quero saber o que vai sair disso. Mas agora veja, e elas têm cara da monarquia, não tem? Todas as duas, olha lá, ó gente, aqui uma faz assim, a outra faz assim. O Alexandre está pedindo para ela ficar aí de uma câmera, não pegar ela, o pessoal não sabe o que está falando. Faz favor, vem cá então, faz favor. Vem cá. A câmera é aquela ali, não morde não, vem cá, ó, Helena, vem cá. Ficam as duas aqui, ó, aqui. Fica aqui que está bem na frente da câmera. Aí. Olha, essa é a Helena, essa é a Silvia. Pronto, aí, ó. Helena e Silvia. Está bem agora? Bem no spot? No spot? Está bem focado? Então tá. Tá bom? São as minhas novas atrizes dentro das nossas projetos de grupo. São as duas novas atrizes. Você não pode falar que não. Vieram ao palco pela primeira vez. Gente, eu já tenho falado isso com o Loche. É bom examinar esse processo das parecências, das semelhanças, para ver a similidade de tendências que pode ter. Então, com isso, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o processo da organização do psicossoma sobre o corpo humano. O problema da transfigurabilidade do psicossoma. Os processos da manifestação de tudo isso. As idades delas são também parecidas. Eu acho que estão 3 anos de diferença, só. Então, é uma coisa para a gente ver. Agora, outra coisa. Entre elas, não daria uma curiosidade enorme para ver a árvore genealógica? Como é que é a mãe? Como é que é o pai? Você tem irmãs? Como é que é? Como é que é a outra? Como é que é aquilo? Qual é o seu interesse? Como é que é? Então, fazer uma parasemiologia das duas. A turma da conscienciometria vai ganhar com isso. A turma da Apex vai ganhar com isso, você sabe, né? Então eu quero, como elas são muito acessíveis, por isso que eu estou usando, porque tem gente aí que você sabe, se a gente for colocar aqui na frente, na mesma hora vai correr para o banheiro. Agora, isso é um problema. Então, essas não, elas são abertas e prestativas, são ótimas para a gente estudar o caso. E outra coisa, elas estão na flor da idade, como nós falamos. Então, isso é o máximo. Mas vocês não acham que a gente tem que usar as nossas cobaias em tudo que a gente puder? Eu estou só apontando um exemplo. Preparem-se que em breve nós teremos outras coisas, tá certo? Alguma coisa vai acontecer. Agora, Adelor, você que gosta e é firme, você está de acordo com isso? Com esse processo do estudo das duas? É positivo, né? Antônio, o que você acha? Agora, o que é interessante é a curiosidade técnica que isso desperta.
Tem ou não tem curiosidade, cara? Agora, é preciso ter olho clínico para descobrir isso aí. Agora, num caso desse, não precisa ter olho clínico, está tão na cara. É o óbvio, é o evidente. Não precisa ter olho clínico. Tá certo? Agora, pode falar, Olavo. Walter, você comentou a questão delas duas em relação à PROEX também, a PEX, que você falou. O que você veria aí exatamente? Quer dizer, essa questão da morfologia poderia dar indicação... A morfologia, com as duas aqui, uma sai da Espanha, a outra sai do Rio de Janeiro. Uma outra coisa, se de ver os interesses delas, qual é o mapa pertencente de cada uma. A Silvinha, por exemplo, eu conheço bem, e eu sei da história até parapsíquica dela. Quando ela está começando a vida aí com o nosso amigo Felipe. Isso vem lá de Portugal, que eu vi as coisas de Portugal, da Espanha, Portugal, Brasil. Agora, a Helena eu não conheço bem, teria que estudar mais as coisas para ver o que é que se passa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, deve haver um processo pela formação delas, que é muito assim, uma é brasileira, outra espanhola, deve haver um processo de formação do pomar genealógico, vamos dizer, íbero. Pensa nisso. Se tem o processo íbero, tem problema lógico da monarquia. Está na cara. E outra coisa, Marlon, você que entende bem desses assuntos, você não acha que as caras são todas monárquicas, as duas? Outra coisa, é tipo lá o nosso eminente... Não, opção de coisinha. Agora tem o Modigliani, que é a dolicocéfala. As duas são dolicocéfalas. Agora, Modigliani. Isso tudo teria que ser estudado. Agora, vem. Isso é a morfologia. Eu não estou falando de estética. Eu estou falando da morfologia, que é a paramorfologia do psicossoma. É o psicossoma que é o órgão organizador do soma. É ele que influi no processo da genética. Vamos entender bem isso. Que é da paragenética que influi na genética. Agora, num caso desse, é importante ver por causa das aproximações simples. Isso pode ajudar muitas pessoas a estudarem a conscienciologia. Agora, por exemplo, tem que esquecer todos aqueles excessos lá do nosso eminente italiano que andou estudando a face. Lombroso. Não é isso. Vamos entender que é outra coisa, tá certo? A situação aqui é outra. Outra coisa, também eu não estou falando aqui que é a mesma encadernação do passado, a encadernação atual. Não tem nada a ver com isso. São exemplares de edições diferentes. As árvores genealógicas são diferentes, não são da mesma encadernação. Tá certo? Mas, Marlon, pode falar. Valdo, tem um caso também que eu vi, não é bem assim de rosto tão parecido, mas é praticamente a mesma forma. A Aline Bittencourt com a Daniela Miari, uma é uma versão morena, outra é uma versão loura, mas elas encarnam elas dois personagens idênticos. E têm relações uma com a outra, né? Direto, elas trabalharam juntas. Tem aquelas revistas americanas que traz, né? Separados ao nascer. E aí tem um livro sobre isso. Tem um livro aqui que é um álbum só de separados ao nascer, né? Você já viu, né? Você já viu esse livro? Uma vez eu mostrei, eu trouxe uma tertúlia, andei mostrando. Então, é o caso de fazer um levantamento disso, alguém começar a estudar. Tem tanta gente aí que está preocupado com gemelidade, estudar os gêmeos, trigêmeos, essa coisa. Esses casos aí, às vezes, são mais importantes ainda do que os gêmeos. Agora, eu estou dando já as dicas, a coordenação do processo da pesquisa. Tem muita coisa para ser analisada aí. Isso pode ser feito um ensaio inicial, seríssimo, que vai dar muita orientação para as pessoas. A hora que sair, por exemplo, uma análise assim de duas pessoas que não são irmãs, vocês já pensaram as irmãs falecidas, o que é que elas não vão tirar de proveito para se orientarem do ponto de vista da PROEX? É a PROEX de novo. Esses casos ajudam os gêmeos e as irmãs. Tem 3 tipos aqui que eu estou falando. Olha só, gêmeos,
Gêmeos, para mim, chifófago é a mesma coisa, tá certo? Gêmeos. Agora, gêmeo, no caso, o ideal seria univitelino, a gente falar. Agora, em seguida, as irmãs, do mesmo pai da mesma mãe. E depois, as separadas vão nascer. Agora, vale a pena estudar. Gente, isso é importante. É um bom núcleo de estudo. Tem tanta gente que está procurando pesquisa, está aí uma. Só isso aí ó, tem um campo vasto, muitos aspectos, vieses, abordagens e enfoques diferentes para ser feito. Vale a pena ver. Mas olha, o que é que ficou mal parado até aí agora, dos 5 ciclos? Você não tem nada para falar aí, ô? Kátia? Tudo bem? Agora, e o triparada dura, o Jarbas? O que é que você tem para falar desse verbete hoje? Ele te ofende em alguma coisa? Afeta você? Valdo, na estrangeirismologia, né? Primeira página aí, você cita dedicação full-time a autoproexis. Então, eu pergunto, essa dedicação full-time só é possível se a pessoa tiver uma independência financeira total? Não, nada disso. É se a pessoa tiver uma boa auto-organização. Quer dizer que a auto-organização é mais... A auto-organização prioriza aquilo que é mais importante. O dinheiro é coisa secundária, isso é moldura do quadro. Mas a pessoa também sem dinheiro não faz nada, né? Faz tudo. Sem dinheiro. Dinheiro, para mim, eu considero como uma coisa secundária, Renato. Para mim não é importante. Quem dá valor para dinheiro é o miserê. Quem é large não dá valor para dinheiro do jeito que eles dão. Eu sei que nós vivemos dentro do capitalismo selvagem, mas isso não quer dizer nada. Uma pessoa, ela não precisa ter muito dinheiro para poder sobreviver com muita dignidade, não. E outra coisa, o Brasil hoje não está podendo falar mais que é muito pobre nem nada, não. Onde está passando fome atualmente mesmo, coisa séria, na África. No Brasil não está mais, não. O povo está tudo morrendo por excesso de peso, morrendo prematuramente. Hoje ninguém está passando tanta fome nem nada. Nós estamos vivendo na era da fartura, eu vivo falando isso aqui. Aquela antiga, vamos dizer, dependência dos Estados Unidos hoje, nós já estamos mais ou menos iguais. Eu quero dizer para vocês, eu rodei muito os Estados Unidos e o mundo afora por aí tudo. Tem shopping center, por exemplo, em São Paulo, que é melhor do que muitos shopping centers dos Estados Unidos. Vamos falar franco, muito melhor. Pensem nisso. Isso é uma coisa muito séria. Então, a colônia brasileira antiga já não é mais. Atualmente, aí, a própria dívida externa, nós já estamos virando credores em vez de ser devedor, como é que fica isso? Então é hora da gente começar a pensar que dinheiro não faz, não é o... Todo mundo precisa de dinheiro, precisa da economia, um pé de meia para se sustentar, para não ser parasita de ninguém, nem do Estado, nem do governo. Mas ele não deve comandar a nossa vida. Dinheiro é coisa secundária. Agora, para fazer a AutoProex, nós não precisamos de ter muito dinheiro para fazer ProEx. Agora, você que tem que ver se você precisa de um pé de meia maior ou menor, de acordo com aquilo que você quer, é o processo objetivo. Entendeu, Renato? Sim. William, vamos em frente. Vamos lá, professor. Olha, eu quero dizer que o William ontem fez aí, para aqueles que não estiveram lá, fez lá a apresentação e abriu a fita do Reaprendência. E o Reaprendência dele, eu estive lá antes de colocar a fita sozinho e vi as energias lá de dentro. O ambiente ficou muito bom, está muito bem distribuído o trabalho e a situação toda que está lá. De modo que, como todo mundo tem que reaprender aquilo que aprendeu errado, tem que reaprender agora uma coisa mais certa, eu acho que todo mundo tem que passar lá na Reaprendência e assinar o ponto. Tá certo? Aqueles que não viram, é bom ir lá para ver. Eles já estão já com uma série de eventos. Já teve um evento que ele leu lá ontem, tinha 63 alunos. Então, veja, a situação está caminhando, o negócio é sério. Quem não for lá, é preciso dar uma rasteira.
Para examinar, para saber o que a reaprendência está fazendo. Reaprender, gente, é a base nossa. É através da reaprendência que nós vamos colocar a escola na frente do hospital na Terra. Pensem nisso. Mas então, William, depois desse discurso laudatório da reaprendência, o que você tem a falar? A gente está de acordo com o discurso do então professor. Tá. Não, também não era para não ficar mesmo, não tinha jeito de não ficar. Professor... Mas nós estamos falando a verdade. A situação está boa. Vamos em frente. Mas pode falar. Tá, joia. Professor, é uma dúvida que eu tenho há um bom tempo já. Aqui no verbete, na página 11, em Despertologia, o professor fala que, em geral, a partir dos 46 anos de idade física, que a pessoa chega à desperticidade. A minha dúvida é sobre a infância do desperto, que já foi desperto, por exemplo, por 4, 5 vidas consecutivas. Como que é a reconquista da desperticidade? Ou se ele já vem desperto? Como funciona? Não, olha, esse negócio de arranjar desperto, já foi várias vidas, eles já são todos evoluciólogos hoje. Aqui você não vai achar muito disso, não. Você vai achar aqueles que se insinuaram, que se mostraram de vez. Entende? Mas a maioria tudo é verdolento. Ainda não está maduro, não. Agora que está começando a maturidade. Agora, esses que já foram, todos eles já são evoluciólogos, já caminharam já para o serenismo. Outros são semiconscientes, teleguiados, entende? O professor comenta também, eu não lembro agora em qual livro, acho que era o Homo sapiens Reurbanizados, que o evoluciólogo, na infância, ele também sofre o assédio, no sentido de passar por ele, mas que não se incomoda ou não se afeta por isso. Então, por exemplo, eu acho, do desperto para cima, onde é que está a nossa listagem? Não está aqui, né? Não está aí. Mas o caso é o seguinte, o desperto, a semiconsciência, o teleguiado, o evoluciólogo, ele coloca as coisas do Freud tudo no chinelo, não tem mais motivo. Então, aqueles processos dos problemas do trauma infantil, tudo isso fica secundário. Essas consciências já dominam isso, já tiram de letra. Entende como é que é? Entendo. Então, muda tudo. Agora, outra coisa, William, quando eu falo 46 anos, é uma média útil que a gente está falando aqui para as pessoas. Se você for examinar, é baseado no processo também da maturidade biológica. O corpo humano fica maduro aos 26 anos. Se você colocar 20 anos, quer dizer, 2 décadas, um vintênio, na frente disso aí, vai dar 46 anos. Esse vintênio, a pessoa a partir dos 26 anos, por exemplo, se ela começar a trabalhar para chegar depois na OFIEX, por exemplo, aos 46, ela já vai ficar desassediada permanente. Entende? Isso, então, é baseado no processo biológico. Ninguém pode dizer que nessa idade a pessoa não pode chegar lá. Pode. Entendi. Entende? Mas então, se a gente encontrar uma criança, um jovem, que pela hora, pelo contexto dele, é mais desassediado, está bem energeticamente, é um provável desperto de outras vidas? É assim? Um fato a ser estudado, é preciso ver. Mas, de qualquer maneira, ele é promissor. Ele está mais predisposto. Ele já deve mostrar alguma preparação maior do que a média. Já não é tão medíocre. Não é casca grossa. Entendeu? Não é aquilo que eu chamo que é o isca inconsciente. Com o tempo ele vai ser menos isca inconsciente, vai ser mais consciente, ele vai dominar o processo. Vai chegar no epicentrismo, dominar as coisas. Agora, sempre é um indício a ser levado em consideração com muita seriedade. E para concluir a dúvida, a criança ou jovem, né, que tenha sido desperto, que esteja nessa condição, ela tem lucidez disso? Até que ponto? Como funciona isso? Olha, do evoluciólogo, serenão, ele sabe tudo. Para mim, o serenão ele não perde certos processos de lucidez nem durante a gestação. Então, a vida fetal. Pensa nisso. Então, nesse nível, depende de cada um. Né? Você sabe, em qualquer profissão, em qualquer nível, por exemplo, você pega aí uma universidade, uma faculdade que esteja formando 100 alunos. No meio daqueles alunos, sempre tem gente com alto gabarito, por exemplo, de taxiquismo, outros
têm uma capacidade enorme, mnemônica, de retenção dos assuntos. Outros têm uma facilidade de articulação do pensamento fora de série. Ninguém é igual. Então, há coisa altos e baixos nisso tudo. Se agora essa turma que se forma é desse jeito, pensa bem, a vida toda é assim, todo mundo é desse jeito. Então, tem pessoas que têm um gabarito bem acima da média. A gente tem que reconhecer isso. A genialidade, por exemplo, muita gente sempre considerou a genialidade perto da loucura. Por quê? Devido ao processo da extrapolação da ideia original. Então, isso tudo tem que ser também considerado. Agora, a verdadeira genialidade é aquela que é generalista. Ela é mais ampla. Ela é distributiva. Ela é versátil. Ela é polivalente. Ela é cosmovisiológica. Então, a pessoa deixa de ser varejista, deixa de ser monovisual. Ela deixa de ser, no caso aí, uma questão, por exemplo, de super especialista e só fica naquilo. Então, essa visão de conjunto é básico. Agora, eu sempre toco nisso, que é usando a técnica da circularidade que eu falei antes. Por quê? Uma boa parte de vocês é desse nível. Mas agora o problema é que vocês têm que saber disso e começar a reagir perante si mesmo, para chegar e vivenciar essa condição. É muita gente aqui com trafores ociosos. Eu acho que sim. Quem é que está anotando? Faz favor, anota aí. Põe aí assim. Eu tenho vários trafores ociosos. Quais são? O que é que eu estou esperando? Quando é que eu vou colocar isso em funcionamento? Como é que é? Agora, se você ficar ruborizado, a hora que você escrever isso, assim, ó, fiquei ruborizado. Dia 2 de março de 2008, às 13 horas e 58 minutos. Para mostrar que você pelo menos teve vergonha uma vez na vida, né? Se não teve em outras horas, né? Não é isso? É isso, Humberto? Está ouvindo, Humberto? Tá certo? Ô, Roberto, você também? Humberto, Roberto? Professor, é interessante isso porque eu estou escrevendo um livro sobre princípio do exemplarismo pessoal. E um dos itens do livro, até estou querendo propor como verbete também, que é o aproveitamento da oportunidade, no sentido de a pessoa usar ao máximo os seus trafores para que ela aproveite a vida dela. Que de caso contrário, eu estou colocando como hipótese que ela não vai conseguir aproveitar. É mais ou menos dentro aí dessa condição. Hoje, por exemplo, eu comecei a escrever um verbete, aí no holociclo, mas está só no rascunho, que são o objeto que você usa. Objeto de modo geral. Se ele é bem ajustado ou não. O nome do verbete é objeto ajustado. Isso eu considero que é uma das coisas mais triviais, mais, vamos dizer, elementares, que uma consciência lúcida precisa saber para cumprir tudo que ela veio fazer aqui. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Os objetos que você usa são bem ajustados? Ou você é aquela pessoa que está com uma lâmpada lá que está falhando, faz 3 meses e você não muda? Você tem que trocar a lâmpada, mas está empurrando com a barriga. Então, essa autodesorganização quanto aos objetos, instrumentos, ferramentas, dispositivos, está entendendo? Utilitários, que a pessoa vai levando de qualquer maneira, estorra a pessoa por causa da indisciplina, a desorganização. Agora, o pior da história é que quando eu for apresentar isso, a pessoa vai ficar sabendo um dia antes, que vocês fazem eleição, né? Esse aí seria um verbete que a gente tinha que apresentar sem falar nada, na hora para outra, supetão. Por quê? Porque todo mundo vai querer vir com a roupa tudo arrumada, o cabelo certinho, o laptop no lugar, não esquecer nada, para dizer que está 100%. Nós vamos tocar nesse assunto todo. Isso aí ultrapassa a socila, o modo de caminhar, a educação, ultrapassa a etiqueta, o bom tom.
A vida em sociedade ultrapassa tudo. É um objeto ajustado. Agora, qual que é o objeto mais ajustado que uma pessoa pode ter? Tem uma ideia? Já que você está falando, eu estou falando que você tocou mais ou menos indiretamente no assunto. O que você acha? O ideal seria o soma dela, eu acho. Isso. É o soma. Um soma com macrosoma, autoconsciente e vivenciado teaticamente. O que você acha? Para microchip também não ia nada mal. Entra aí, já faz parte de ser desse. O que mais? De porra. Tá vendo? Ele está na repreendência, o homem. Está sabendo das coisas, tá vendo? É isso. Você está reaprendendo tudo. Está ótimo isso. É por aí. Mas olha, você entendeu aí a questão do objeto? Oportunamente, esse ano, esse verbete vai aparecer aqui para a gente fazer um debate. Como vai ser falado um dia antes, eu quero ver quantas pessoas vão faltar nesse dia. Vão ficar em casa só vendo online, que eu estou com medo de aparecer. Tá certo? Tá certo. Obrigado, professor. Tudo de bom. Mas olha, o que é que ficou mal parado? O que falta? O que está obscuro? Como é que está a situação? Tem alguma coisa? Você quer dar? Tem algum recado, alguma coisa mais séria? Olha, então fala, que se qualquer coisa a gente volta a falar. A gente vai dar um recado para o pessoal. Desculpa, Evaldo, para o pessoal do online, e a gente depois vai continuar com a tertúlia, tá? A Alessandra queria falar aqui umas coisas da parte técnica mesmo. Eu queria deixar claro o seguinte, que a gente tem uma equipe, né, trabalhando na transmissão da tertúlia. Na verdade, ela acabou sendo aberta ao público antes do planejado, o que na verdade nos deixa muito felizes. Na verdade, a gente tem já em torno de 350 pessoas assistindo as tertúlias todos os dias em vários lugares. Muitos em Foz. Estão no lugar? Aqui, por exemplo, a gente tem uma câmera fixa, por isso que a gente tem que olhar o pessoal que está lá na mesa dizendo para lá e para cá. Então a gente está trabalhando, está praticamente pronto o manual de operação. Quem quiser, inclusive, voluntariar na transmissão da tertúlia, nós não temos uma equipe montada já para fazer a transmissão todo dia. Vocês têm visto o Oswaldo lá sempre. Eu tenho feito aqui domingo por uma limitação técnica e a gente acompanha, viu, professor, online. Tem uma monitoria online. Então, o Oswaldo está lá transmitindo. Isso, exatamente. A ideia é que apareçam. Exatamente. O ideal seria ter 2 ou 3 pessoas todos os dias dispostas a transmitir. Não precisa ter conhecimento técnico nenhum. Só ler português um pouquinho. Tá certo? Porque tem só que colocar o número e o nome do verbete no lugar certo. A gente tem um manual praticamente pronto com figuras enormes, que são exatamente as figuras que você vai ver na tela do computador. Temos até foto do botão do computador que deve ser apertado para ele ser ligado. Então entendam isso. Quem quiser colaborar com a transmissão da tertúlia, o pessoal da Comunicons vai treinar, tá certo? Não precisa conhecer. A pessoa pode nunca ter sentado no computador. Ela pode catamilografar o título e é só o que ela tem que fazer. Ela está sentada ali, presente, mas tem sempre um monitor técnico online acompanhando a transmissão. Se a pessoa tiver um pane na hora, professor, dizer, meu Deus do céu, o que eu faço agora? A gente consegue operar o computador à distância. Tá certo? Então vai ter esse acompanhamento feito. Vocês têm um disjuntor internauta. Isso. É disjuntor internauta, é o que eu chamo, esse povo. Tá? E aí estão sendo implantados, dentro de pouco tempo a gente vai ter o verbete online. A gente vai ter, nosso amigo André, não é isso, do blog? Ele já está disponibilizando o áudio e a transcrição. A gente está preparando também os vídeos para que seja feito o download, o áudio, tá certo? A gente está fazendo tudo isso simultaneamente. Isso aqui, tá? É o verbete de ontem. Aí a tertúlia de ontem está tudo aí. É essa que ele está mandando. A gente tem lá um quadro e a gente tem colocado lá na filmagem, né? Tá? Então tá. Só falar aqui que... Sim, mas fica aqui ainda. Só falar aqui que a equipe da tertúlia está organizando uma equipe de transmissão. Tá? Essa vai ser uma função da equipe da tertúlia. Então a tertúlia vai ter monitor 1, monitor 2, monitor 3, monitor 4, que vai ser quem vai fazer a transmissão. A próxima semana já vamos começar as transmissões. Na terça-feira com o Adélio, que entrou na equipe. Nas quintas-feiras vai ser o Cícero. E no sábado vai ser a Milena.
com todas as pessoas que tiveram disponibilidade, um dia por semana, é só um dia por semana, mas tem que ser aquele dia, é um compromisso, tá? Pode entrar em contato comigo, a gente vai fazer uma seleção, tem uns critérios também, assim, bem básicos, né? E pode entrar na monitoria, a gente está precisando muito dessas pessoas. E assim, nós somos voluntários do CAE, gente. A tertúlia é feita no CAE, mas a tertúlia é de toda a comunidade. Então, eu adoraria ter na monitoria pessoal da Simbensis, pessoal da Reaprendência, pessoal da Apex, e aí vai, né? A Apex já tem 2, mas da Consis também tem 1. Tá, então levante a mão, aí sei que não está presente na monitoria. Oh. Ninguém levantou a mão, mas... Aqui, ó, não, do CEREC também tem mais um aqui. Também. Então, gente, assim, a equipe tem que crescer, a gente precisa disso. O pessoal também está enviando muito e-mail, peço paciência também, às vezes as pessoas enviam muitos e-mails com as mesmas demandas e a gente não tem como atender. Uma coisa importante, Alessandro, falar também que os verbetes, a gente está tentando disponibilizar eles o antes possível também, certo? Possivelmente, próxima semana, os verbetes já vão estar disponíveis online para vocês poderem acompanhar a tertúlia melhor. Outra coisa que as pessoas estão pedindo é para poder votar o verbete, né? Gente, por enquanto isso não tem como. Por enquanto a gente não tem como. Vamos estudar a possibilidade, mas lembrem que a gente está ainda em fase de teste. A gente está ainda começando um projeto novo. Vamos aguardar o tertuliário. Gente, que aí que tudo vai ser muito mais fácil, a estrutura vai ser muito melhor. Aproveito para lembrar a todos que o tertuliário ainda precisa de dinheiro. Então, ainda vamos precisar de doações, vender tijolinhos, etc, etc. E a gente conta tanto com a ajuda de vocês aqui, como a ajuda de vocês lá, em qualquer outro lugar. Obrigada. Acabou de ligar, pessoal, uma doação. Posso falar o nome da pessoa? Maria Aparecida Pedroso Fabris fez uma doação de R$5.000 para o tertuliário nesta semana. Vou pedir uma batida de palmas, pessoal. E por aí a gente vai. Obrigada. Agora, gente, eu queria trazer para o próximo domingo um verbete que é código consagrado. Como sempre, eu não falo o que é, só exponho o título. E peço a vocês para a sua anuência. Vocês estão de acordo? O Triparada Dura está de acordo? Então, código consagrado, no próximo domingo, tá certo? Agora, hoje é aquele dia, você sabe, terça-feira, como é que é? Terça-feira sim, terça-feira não, etc. tal. Nós temos que falar antes, no domingo, com 20 temas. Então, hoje, na eleição, tem 10 verbetes novos, junto com 10 antigos. Daqui a pouco nós vamos fazer, então, a eleição. Agora, até lá, eu estou por conta de vocês para ver se tem alguma coisa que vocês queiram pesquisar nesse restante dos minutos restantes. Pode ir lá. Na pensenologia, o senhor coloca uniformidade dos ortopensenes à ortopensenidade. Queria entender melhor a uniformidade dos ortopensenes. A uniformidade. O ortopensene, geralmente, é aquele pensene que é equilibrado. Ele é bem articulado. Ele traz uma condição de estabilidade. Estabilidade à consciência. Agora, o que se passa? Se uma pessoa, por exemplo, ela tem esses ortopensenes e ela consegue manter isso de uma maneira regular e aquilo se torna uma rotina na vida dela, a retilinearidade do holopensene, do modo de pensar, do modo de falar, do modo de escrever, do modo de agir, tudo é encaminhado de uma maneira retilínea. Ela está caminhando para aquilo que nós chamamos a cosmolinearidade. Então, ela vai começar a usar a energia imanente sem poluir demais.
ela vai ficar mais de acordo com o fluxo das realidades, dos fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos do cosmos. Enfim, ela vai ficar dentro de uma uniformidade que o caminho dela é um só. Se ela não chegou na dispersidade, ela vai chegar. Por quê? Isso é um embasamento. Ela está abrindo o caminho para a dispersidade de uma maneira irreversível. Então, é isso que nós estamos chamando a uniformidade dos ortopensenes e a ortopensenidade. Tem lógica isso para você? Está bem claro aí a situação? Pode falar. Valdo, em relação às especialidades, quer dizer, aqui você tem elencado várias, né, em todos os verbetes. Você pretende fazer alguma atualização daquele quadro sinóptico? Ou você acha que agora isso vai ser não. possível? Eu só vou fazer isso daqui talvez uns 2 anos. Eu acho que até agora, das 70 especialidades, nós estamos caminhando para mais de 200 que eu estou mexendo. É bem possível. Agora, veja bem, há uma série delas que são decorrências das 70 existentes. Sim. E tem algumas que são de uma parte assim, entre umas e outras. Agora, o problema é esperar, porque por enquanto eu acho que ainda está cedo. Eu estou agora começando a atualizar mais os verbetes, que eu já levei os verbetes agora para 63 sessões. Essa listagem dos verbetes que a Laura está distribuindo já tem 62 sessões. O local, o que é, de que modo que é, a ordem mais ou menos lógica da coisa, que é bem assentada dentro do verbete. Agora, isso é que eu considero que é o mais sério atualmente, é ver as sessões. Agora, a especialidade e outras coisas mais, nós temos que estudar com calma depois. Há uma série também de enumerações verticais decorrentes disso, que eu tenho que juntar com o tempo. Mas para isso eu preciso de ter pelo menos uns 1.500 exemplos. Entendi. Esses 1.500 exemplos eu vou ter através dos verbetes. Agora, eu queria também falar uma coisa para vocês hoje, que nós já tivemos estudando, teve gente que andou estudando, que o verbete de número 1000, ao que todos os fatos agora indicam, ele vai coincidir com a inauguração do tertuliário, mais ou menos. Isso vai dar, mais ou menos, lá pelo dia 29 de outubro desse ano. Então, nós temos aí, na verdade, mais uns 8 meses de construção para ver se ele fica pronto. Agora, com isso, até lá nós vamos ter 1000 verbetes falados aqui. Vocês têm que lembrar que eu estou chegando a 900 verbetes já redigidos. E esses verbetes novos que eu estou fazendo, eles estão dentro dessa programação mais difícil, de no mínimo 25 logias e 5 máximos. Isso para equalizar o texto, a estilística do texto, do apostilamento que nós estamos fazendo. Agora, as especialidades, mais tarde, a gente tem que tirar isso pelo Find. Quando tiver bem mais verbetes, entendeu? Agora, por exemplo, quando chegar em 1000, já nesse ano, nós já vamos ter uma visão maior dessas coisas. Alguma coisa que eu posso te falar, que você já pode estudar desde hoje, é que às vezes, certas especialidades, nós estamos colocando o problema pessoal da pessoa. Igual essa aí, autoproexialidade, etc. Autoproexidade, entende? Isso tudo a gente tem que estudar. Auto-organizaciologia, que você até colocou. Entende? Então isso tudo é sério. O autoempreendedorismo, autoexperimentação, autoexperimentologia. Agora, eu acho que com o passar do tempo, se hoje está um pouco confuso para aqueles que começam, com o passar do tempo isso tudo vai ficar bem mais claro. Cada visão de conjunto. Porque, outra coisa, uma pessoa que quer estudar a consciência, ela não pode querer estar estudando que ela não está fazendo sorvete com isso. A situação não está plantando mandioca. A coisa é mais séria. Consciência é o tema, o assunto mais complexo que tem no cosmos. Então é lógico que a gente tem que repartir e, vamos dizer, fazer essa picotagem desses temas todos
ao máximo que a gente puder. Essa é a orientação que eu tenho desde os meus 15 anos. E eu ainda tenho muita coisa para colocar aí. Atualmente está começando a sentar o corpus da ideia da enciclopédia. Mas nós ainda estamos na adolescência. Entende o problema? Quem é agora? Você? Professor, eu queria voltar àquele assunto da TENEPS até os 35 anos, no caso do inversor. Que parâmetro que você pode colocar para a pessoa avaliar se ela está marcando o passo nesse aspecto especificamente? Alexandre, eu acho que tem um assunto aí dificílimo. São os dados da ficha pessoal da pessoa. Ninguém é igual. Uma moça é diferente do rapaz. A carreira é diferente da outra. Entende? Uma pessoa vai estudar administração é uma coisa, vai fazer medicina é outra. Isso pega demais no assunto. Outra coisa, uma pessoa vai estudar no Brasil só é uma coisa. Uma pessoa que vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos para fazer curso de pós-graduação, qualquer coisa, é outra. Isso tudo tem que pesar na balança. Mas agora o que eu vejo é o seguinte: a primeira coisa que o interessado ou a interessada tem que fazer é reunir todas as suas conquistas até o momento e ver o que é que extrapola, o que é que está fora, que está um pouco assim, anômalo dentro daquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um conhecimento teórico dos processos de energia de uma maneira absurda. No entanto, ela tem medo de sair do corpo. Esse absurdo não pode acontecer. Então, teoricamente, 1%, ela já está na pós-graduação. Na vivência, ela está no curso infantil da maternidade, entendeu? A submaternidade. Sub. Então, como é que fica? Isso é que tem que examinar mais sério. Agora, outra coisa. No levantamento disso, como em todos os outros levantamentos de autoconscienciometria, a pessoa tem que ver trafares e trafores. E ver o que é que predomina em cada campo de experiência desse. Por exemplo, o campo do parapsiquismo, o campo da energia consciencial, o campo da comunicação pública dessas ideias, o campo da própria exposição, a exposição pessoal, com referência a esses temas. Eu acho isso muito sério, que é o problema da pessoa não autista, mas uma pessoa comunicativa, está entendendo? Extrovertida, mas contida, educada, disciplinada, organizada. Isso tudo eu acho que pesa na balança. Agora, seria bom vocês estabelecer umas normas básicas disso. Do jeito que a Apex tem feito com o processo aí, você devia fazer com a questão da INVEX. Eu acho que ajudaria muito. Agora, só para dar uma dica mais avançada. Lá pelas tantas, seria bom estabelecer o cotejo, o paralelo, quer dizer, o contraste entre a INVEX e a RESEX, nesses campos todos que eu acabei de falar. Então a pessoa vê qual é a vantagem do inversor perante o reciclante. Isso dá muita força para o inversor jovem. Essa é uma das vantagens da INVEX. Por exemplo, o inversor jovem, tudo é contra ele. Mas tem uma coisa que é muito a favor. A INVEX é super a favor dele. Entende? É 100% a favor dele. Mas, por exemplo, o resto, ele não tem experiência, ele não tem dinheiro, ele ainda não tem uma profissão, ele não sabe quase nada, ele tem uma memória que ainda, às vezes nem o corpo não está constituído. Se ele tem menos de 26 anos, ele não tem nem consolidação do corpo humano dele, o cérebro dele ainda não está bem assentado. Então, veja, é muita coisa contra ele. Mas tem uma coisa básica que é totalmente a favor, que é a INVEX. Se ele começou no passo certo, no caminho certo, na direção certa, no norte certo, bolas. Tudo isso pode ser superado. Isso não se pode esquecer jamais. Agora, outra coisa é fazer esse paralelismo, esse cotejo, confronto. Ver quais são as vantagens para ele.
Olha, esse confronto não é de competição, não. Vamos entender bem. Isso não é competitividade. Ninguém está fazendo concorrência com ninguém. Tem um monte aí de reciclantes que estão muito na frente dos inversores, mais capacidade tem por aí. Agora, o problema não é esse. Para o inversor, esse contraste é super importante. Ele dá muita força para o inversor. Tem lógica isso para você? É o cortejo das técnicas, né? Não do inversor reciclante. Faz um levantamento de tudo, vale a pena. Outra coisa, inversor deve sempre ver o manual da dupla evolutiva. Não é só o manual da Proex ou qualquer coisa, ou só o consensograma, não. Olha o manual da dupla evolutiva, porque aquilo foi feito para inversor. Tá certo? Professor, dentro do ciclo de TENEPS, dentro dos ciclos, né, dos 5 ciclos, temos o ciclo da TENEPS. Este contém diversos ciclos também. Quais que a gente pode delimitar até para visualizar um crescimento? O mais oportuno é os 6 primeiros meses. Depois ver como é que consolida a TENEPS. Depois examinar se houve mudança de amparador. Depois ver se a pessoa entrou num patamar que ela tem plena autoconfiança naquilo. Vamos ver se depois, por exemplo, 5 anos, ela tem motivação para fazer a TENEPS, mais do que para almoçar, jantar com os amigos. Isso é muito sério. Se em 5 anos ela tem automotivação para fazer a TENEPS, para estar com o amparador e fazer assistência, mais do que ela tem para ter um banquete lá no shopping center, já é uma grande coisa. Isso aí já mostra um nível lá na frente. Agora, com isso, um outro patamar lá na frente são o vintênio. 20 anos depois, já tem um OFIEX. Né? Agora, nesse ínterim, aí no processo aí, nesse interlúdio, ou nesse meio dessa situação, veja bem, quais são os tipos, por exemplo, de assistidos que se modificaram com o tempo? Nenhum tenepsista ou nenhuma tenepsista tem só um tipo de assistido. Aquilo vai mudando com o tempo. E mudando para melhor. Melhor que eu estou falando quer dizer para resultados melhores. Não quer dizer, os assistidos podem ser até muito pior do que aqueles com que ela começou, porque ela não tinha gabarito antes para atender os casos drásticos. Você entendeu isso? Sim. Se você olhar só isso que eu já estou falando, já vai te dar um delineamento claro do desenvolvimento de tudo dentro da tarefa energética pessoal. Agora, eu queria saber também uma questão que é o seguinte. Eu percebo, até dentro das minhas práticas, que ainda tem um toque muito forte no meu dia a dia e com as minhas vivências, né, com os meus entraves. Todo mundo tem. Chega um ponto que você passa isso... Isso aí vai ficar menor, mas não pode nunca ser descartado. Escuta, você não fica pensando... Hoje, você está mexendo com a TENEPS em 50 minutos. Daí 10, 15 anos, você vai mexer o dia inteiro. Então isso aí, em vez de ser descartado, pelo contrário, isso vai ficar mais intenso, vai intensificar. Tem lógica para você? Sim. Pensa nisso. Okay. Eu pratico a TENEPS 24 horas por dia há muitos anos. E eu sei como é que é isso. Você veja bem, a minha TENEPS é de uma tal maneira que aqui no CEEC, quando tem curso, eu nem sei que curso que vai ter, eu sei pela TENEPS. As repercussões são... Uma outra coisa, às vezes a TENEPS me sugere, amanhã vai ter alguma coisa desse sentido. Eu já fico de atalaia, alerta. Quase sempre acontece mesmo. Agora, dentro dos pilares para esses 5 ciclos, é um pilar fundamental, né? Ele é básico. Você tem que lembrar disso e não esquecer nunca. Agora, veja, depois do curso intermissivo que está aí a TENEPS. Agora, eu mesmo, na hora que estava falando sobre TENEPS, falei assim, ó, aí, intrinsecamente, tem a OFIEX também. Lá no fim. Pensa nisso. Sim. Tá certo? Vamos em frente. Professor Valdo, a pensenologia. Sim. A regularidade das manifestações pensênicas pessoais. Queria que o senhor desse algum exemplo, assim, dessa regularidade das manifestações. O que o senhor quer dizer com isso?
Por exemplo, você é bom em certas coisas, em outras você não está tão, não domina tanto aquilo. Essas que você domina, que você é bom, você já tem uma pensanidade adequada, regular, que aquilo se manifesta sempre certo. Entende como é que é? Por exemplo, vamos pegar um cara aí, o Antônio, que está ali. O Antônio, qualquer hora que você mexer com ele, ele é bom para mexer com o texto, com a comunicação, com a ideia, com a articulação da ideia grafada. Isso, ele tem uma autopensanidade comunicativa, gráfica, que é regular nele. Eu nunca vi ele falhar nisso, nesses anos todos que eu conheço o Antônio. Quem é que trabalha com o Antônio aí? Você já viu ele falhar nisso? Ele às vezes cansa no processo, é outra coisa. Todo mundo cansa. Mas ele não falha. Estou dando um exemplo como é o processo regular. E outra coisa, é um processo intelectual, mental somático. E ele é bom. Ele não perde, por exemplo, o fôlego, ele não perde a motivação. Eu sei que eu dou certas coisas para ele aí que é um trabalhão, e ele vai em cima. Fazer, por exemplo, esses índices, sabe, que nós fazemos, do jeito que é que ele faz. Ele sempre trabalhou nisso. Nunca reclamou, nunca falou uma. Quer dizer, ele tem gabarito para isso. Então, a pensanização comunicativa da palavra gráfica, no caso dele, grafada, você tem isso. Você reconhece que você tem isso, né? Pois é. Agora, faz quantos anos que eu conheço que ele é assim? Você entendeu? Estou dando um exemplo aqui, bem frisante. Agora, veja os seus. Veja do seu vizinho. Veja do seu amigo. Cada um tem o seu. E toda pessoa tem vários processos regulares. Não é só um tipo, não. Tem vários. Pensa nisso. Ok? Agora, gente, então, vamos aí ver essa eleição. Aqui estão os 20 verbetes para vocês fazerem a eleição. Depois da votação, as pessoas vão dar recados na seguinte sequência: Jarbas, Rômulo, William, Bruno, Luiz e Maxi. Votação do verbete para terça-feira, 12h30, lá em cima, na sala da tertúlia. Verbetes novos. Gente, eu pediria silêncio, que ninguém saísse até que eu terminasse a leitura, por favor. Aconchego, antimonotonia, anti-erretilinearidade consciencial, automanobra dilatória, criatividade irresponsável, década, defeito, desfeito, mega enfoque, rastro textual, tesaurização, verbetes antigos, diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primoponente, referência, relatividade, soma, taxologia da segurança, usabilidade. Tudo bem? Vocês querem que eu repita os primeiros? Bem, eu acho que eu vou repetir os primeiros, que são palavras muito grandes, tá? Verbetes novos. Aconchego, antimonotonia, anti-erretilinearidade consciencial, automanobra dilatória, criatividade irresponsável, década, defeito, desfeito, mega enfoque, rastro textual e tesaurização. Nós já vamos recolher. Os recados, por favor. Só um momento para escutar os recados, por favor. Vai ser bem rápido. Ok. Boa tarde. A gente gostaria de avisá-los. Muitos estão interessados em entrar no Clube de Investimento Cosmovisão. A nossa reunião vai ocorrer no próximo domingo, nos dois auditórios do Discernimento. Aqueles interessados que postulam ingresso, cheguem às 15:45 da tarde. De 15:45 até 15:08 vai ser a entrevista com esses postulantes a ingresso. E a gente queria pedir para vocês levarem as pessoas que vão ser entrevistadas para trazer cópias simples de RG, CPF, comprovante de residência e R$ 9 para a taxa do coffee break. Porque a questão é que depois das entrevistas a gente vai ter o coffee break e depois a gente vai ter a reunião em si, que vai até às 15:10.
aqueles que já são cosmovisionários cheguem a partir de 15 para as 8. 15 para as 8 até 15 para as 10 vai ser reunião, nós vamos mostrar várias informações a respeito da evolução da carteira, como anda o clube, e aí nós vamos reunir tanto aqueles postulantes para ingresso, como já cosmovisionários, ok? Obrigado. Pessoal, gostaria de divulgar para todos, os professores da CCCI, que nós vamos ter aqui, dia 14 a 16 de março, um ECP1 de professores que vai ser ministrado pela professora Malu Balona e pelo professor Roberto Almeida do CAEC. Gostaria de lembrar, principalmente para os teletertulianos, que são professores, que hoje, atualmente, a professora Malu, que foi uma das criadoras do curso ECP1, ela só dá desse curso em Foz do Iguaçu. Então, as pessoas que tiverem interesse e quiserem aproveitar, é um diferencial, porque o curso é mais aprofundado, então a pessoa, para poder fazer esse curso agora, 14 a 16 de março. Quem tiver interesse, procurar o IPC, ou no centro da cidade, ou no próprio discernimento. Obrigado. Pessoal, um minutinho da atenção de vocês. Pela primeira vez, o curso Imersão Progestoterápica vai ser ministrado fora de Foz do Iguaçu. É uma parceria entre a OIC e a Reaprendência. Nós vamos fazer uma Imersão Progestoterápica com o Mater Pensene da Parapedagogia. Esse curso vai ser lá em Joinville, é próximo aqui de Foz, é próximo ali de Curitiba, é fácil de chegar, e nós estamos com uma promoção, aqueles que tiverem interesse em participar desse curso. O curso é dia 2 e 4 de maio, o professor Epicom é o professor Mário Oliveira, vai sair uma carreata aqui de Foz, deve ter mais ou menos umas 15, 20 pessoas que vão participar, e quem quiser fazer inscrição, até hoje, o curso está no valor promocional de R$ 580 e pode ser parcelado em 4 vezes de R$ 145. Quem tiver interesse pode falar comigo agora aqui na saída e nós vamos aí conversar com a OIC para fazer o agendamento da inscrição. Obrigado. Pessoal, a gente queria reforçar aí o recado para quem tem interesse em enviar trabalhos para a jornada de saúde e ainda não enviou, o prazo se encerra amanhã. Tá, então até amanhã a gente ainda está recebendo trabalhos para a jornada de saúde. Para quem não sabe, o e-mail é pesquisa@oic.org.br. Alô, reforçando o convite do debate que haverá daqui a meia hora sobre a autoconsciencioterapia na Recim e na Ressex. Esse tema é conduzido pelos voluntários da OIC, acontece na sala aqui em cima, tem 20 vagas, melhor, tem 20 cadeiras lá, a entrada é franca. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a autoconsciencioterapia e os conceitos de Recim e Ressex, é uma grande oportunidade. Invex e Ressex, isso. Estão todos convidados, começa daqui a 30 minutos. Pessoal, o último recado aqui, atenção para o último recado, é muito importante. Pessoal, agora a gente vai ter um talk show com o pessoal lá do Intercamp para mostrar sobre o trabalho deles do Braille. Então lá vai ser justamente o momento que a gente vai poder estar discutindo assim, nós como professores da Conscienciologia, como que a gente vai atuar com o pessoal que tem deficiência visual. Esse é o principal objetivo desse talk show. Então vai ser uma coisa assim bastante aberta, informal, onde as pessoas vão poder fazer perguntas, mas eu vejo assim como uma importante oportunidade para a nossa qualificação como docente aí da Conscienciologia, tá bom? Vai ser agora às 15 horas lá no discernimento e é gratuito, tá ok? Obrigado. Pessoal, o tema escolhido foi Mega Enfoque para terça, tertúlia da terça. Mega Enfoque.